Não compre o tapete errado para sua sala. A sala é aquele ambiente perfeito para receber os amigos, para assistir um filme em família. E quem acompanha nossos vídeos por aqui sabe que tem um item que falamos que é super importante na sala. É o tapete. Mas você sabe escolher um tapete que faça sentido para sua sala? Mais ainda, que combine com os móveis que você tem? Que tenha o tamanho ideal para sua sala não parecer menor do que ela já é? Com a cor e o tecido ideais para o seu pet? E do formato mais adequado para o ambiente? Então continua nesse vídeo que eu ainda vou te contar 2 dicas bônus de 2 jeitos diferentes de usar tapete na sua sala. Eu sou a Amanda, arquiteta especialista em projetos de interiores aqui na Pétala Arquitetura e ajudo você a reformar e transformar ambientes para a sua casa dos sonhos. E hoje você vai aprender a não errar na escolha do tapete da sua sala. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, isso nos ajuda muito, faz com que esse conteúdo chegue em mais pessoas. E agora bora pro vídeo. Usar tapete é uma forma fácil de decorar, é um item que faz toda a diferença na sua sala. Além da vantagem de conseguir esconder aquele piso que você não gosta e não pode ou não quer trocar agora. Muito comum de acontecer com quem mora de aluguel, por exemplo. É claro que na hora de escolher o tapete da sua sala, você tem que levar em conta alguns fatores. Começando com o tamanho da sua sala e a disposição dos seus móveis. Porque isso vai influenciar no tamanho do tapete que você deve escolher. Eu vou te explicar. O ideal é que o tapete abrace os móveis. Então, que ele seja maior que o seu sofá, ali uns 15, 20 centímetros nas laterais. E ele pode até entrar uns 15 centímetros embaixo desse sofá. Ele pode também entrar embaixo do rack ou então parar logo ali na frente. Se você tem poltronas aí na sua sala, o tapete pode ficar embaixo dos pés da frente dela, pelo menos. Seguindo essas dicas, o tapete vai ficar ótimo. Você pode procurar um tapete de tamanho padrão, ou seja, comprado pronto, ou então fazer sob medida, mas essa opção normalmente vai ser um pouquinho mais cara, tá? Cuidado com tapetes muito grandes, onde a borda dele vai ficar fazendo aquela dobra no final da parede, sabe? Nem cabe na sala direito. Cuidado! E também com os tapetes pequenos, que parece que tá solto ali no meio da sala. Pode fazer sua sala parecer menor do que ela é, sabia? Eu te conto mais sobre isso num vídeo que a gente fez sobre os 7 erros que podem fazer sua sala pequena parecer minúscula. Eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir mais tarde. Essa dica de envolver os móveis com o tapete vale também para a sala de jantar, tá? Esse é um tópico um pouco mais polêmico porque nem todo mundo gosta de tapete na sala de jantar. Eu confesso que eu também não sou muito fã não, mas é claro que eu vou te ensinar um pouco sobre ele. Nesse caso, escolha um tapete que envolva a mesa, as cadeiras e mais um espaço em volta delas, ali de talvez uns 70 centímetros a 1 metro, porque assim quando você puxar a cadeira para se levantar, ela não vai ficar enroscando no tapete. Eu vou aproveitar esse gancho da mesa de jantar para começar a falar um pouco sobre os formatos de tapete. Nesse caso, fica bem legal que esse formato acompanhe o formato da sua mesa. Ou seja, um tapete retangular para uma mesa retangular, um quadrado para uma mesa quadrada. Na redonda, olha só como fica legal, tanto um tapete redondo quanto um tapete retangular. Na sala de estar, o mais comum é vermos tapetes retangulares, mas também temos tapetes redondos, esses tapetes com formas orgânicas, e eles são mais chamativos, às vezes um pouco mais difíceis de combinar. Mas eles são ótimos para dar um toque a mais de personalidade para sua sala, já que eles são mais diferentinhos. Ou para usar quando o tapete retangular, seguindo as medidas indicadas, acaba ficando com aquela ponta ali no meio do caminho, sabe? Isso pode acontecer. Mais uma solução para variar um pouco o formato é fazer uma composição com 2 tapetes, que podem ser 2 retangulares, um retangular e um redondo, um retangular e um de couro em formato de animal. Esses tapetes ficam ótimos em uma decoração mais rústica. Inclusive, a gente tem um vídeo onde falamos só sobre esse estilo. Eu vou deixar o card aqui em cima para você dar uma olhadinha também. Para essas combinações, é legal que um deles tenha mais destaque e o outro seja mais neutro. Ou então os 2 neutros. Porque os 2 muito chamativos pode deixar o ambiente pesado visualmente. Ele pode ser mais difícil de você conseguir combinar, tá? E olha, uma coisa que define muito o estilo do tapete é o material dele. Temos opções de tecidos naturais, como lã, sisal, algodão, que normalmente são mais agradáveis ao toque do que os tecidos sintéticos.
mas a questão de limpeza é um pouco pior. Normalmente eles mancham mais fácil, então quem tem criança ou pets em casa pode não gostar muito desses tecidos. O tapete de sisal, por exemplo, ele é lindo e super coringa, mas ele pode manchar facilmente. O de couro, que eu comentei antes, mesma coisa, não tem uma manutenção tão fácil assim. Já os tecidos sintéticos, como nylon, poliéster, viscose, por mais que não sejam tão aconchegantes quanto os naturais, eles são bem mais resistentes, mais difíceis de manchar e fáceis de limpar. Então, eles são melhores para quem tem alergias ou crianças e pets em casa. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal onde a gente fala só sobre decorações e materiais para você usar em casa caso você tenha pet. O card vai estar aqui em cima. E quando pensamos em pets, escolher um tapete que seja da cor parecida com o seu bichinho vai ficar legal, porque disfarça bem os pelos dele por ali. E aí os tapetes de material sintético e pelo curto são as melhores opções. E falando em tapete de pelo curto, eu vou te contar as espessuras que os tapetes podem ter. Ele pode ser sem pelo e nesse caso a espessura é a própria trama. Ele fica ali com 5 milímetros. E em seguida a gente tem os de pelo curto, que ficam com uns 8 ou 10 milímetros. E essas duas opções são legais para ambientes onde a gente tem circulação de pessoas. Então a sala de estar, por exemplo, onde vai ter gente pisando nesse tapete toda hora. Tapete de pelo alto, ele tem de uns 25 a 50 milímetros. Eles já são melhores para onde tem menos gente passando constantemente. Eles já são aqueles mais macios, sabe? Se você tem pet, alergia, é melhor fugir desse tipo de tapete. E ainda temos tapetes com pelo mais alto, aqueles com uns 70 milímetros mais ou menos. Nesse caso, cuidado para não atrapalhar os móveis. E ele provavelmente vai marcar quando pisa, quando coloca o móvel. Então tem que ter bem mais cuidado com esse tipo de tapete. E nem preciso falar sobre os pets e alergias, né? Esse tapete é bem mais complicado para limpar, para tirar o pó. Acho que você já tá percebendo que tem muita coisa para avaliar antes de escolher o tapete para sua sala, né? E eu ainda nem terminei de te contar. Ainda falta falarmos sobre as cores e as estampas do seu tapete. Normalmente, o tapete é um dos últimos itens que você acaba escolhendo para sua sala, então você se baseia no resto dela. Tente combinar o padrão, a cor do tapete com as almofadas, por exemplo. Pode até ter um contraste com o sofá, fica bem legal. Se o ambiente é neutro, o tapete pode ser mais chamativo, para ser justamente o foco desse espaço. Ou então, manter a neutralidade toda e deixar o ambiente bem leve. Se a sua sala é mais colorida, pode ser legal você colocar um tapete mais neutro, mais discreto, para dar uma equilibrada. Lembrando que o tapete mais claro dá amplitude para o espaço. E que um tapete mais escuro pode reduzir sua sala caso ela já seja pequena. Ainda assim tem medo de errar? Coloca uma cor neutra, um cinzinha, off-white, bege, só para garantir. Olha, o estilo da sua decoração vai influenciar bastante no material e na cor do tapete, tá? Tapete de fibra natural, por exemplo, combina muito com móveis de madeira, com plantas. Se você não sabe identificar qual é o estilo da sua sala, a gente tem um vídeo onde a gente te ajuda a entender sobre vários deles. Eu vou deixar o card aqui em cima. Por exemplo, olha a diferença dos tapetes em uma decoração mais clássica, mais rústica ou mais industrial. Muda completamente, né? Estamos quase no final do vídeo, mas eu te prometi lá no começo que eu ia te dar 2 dicas bônus para você saber como usar tapetes de maneiras diferentes na sua sala, já que falamos sobre tapetes que ocupam o seu piso de maneira geral, né? E a primeira delas é, caso você tenha um cantinho de leitura aí na sua sala, sabe quando tem uma poltrona com uma luminária? Então, um tapete menorzinho que pode ser retangular, redondo, de forma orgânica, fica super legal só ali nessa parte do ambiente. Mesmo que você já tenha um tapete mais geral no resto da sala, fica super bonito e harmônico você demarcar esse outro espaço com um tapete menor. E a segunda dica é usar tapete na parede. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Olha como fica legal escolher uma tapeçaria toda desenhada e pendurar na sua parede, como se fosse um quadro mesmo. Traz muita personalidade para sua sala. Você já tinha pensado em usar tapete dessa forma? E me conta, você sabia que tinham tantos pontos assim para prestar atenção na hora de escolher um tapete para sua sala? Realmente é muito comum as pessoas terem dúvidas sobre como decorar uma casa da melhor forma possível. Então, para você que está buscando saber mais sobre reformas inteligentes, eu te aconselho a ver o vídeo que fizemos sobre como deixar a sua sala aconchegante e encantar suas visitas.